Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à 6ª reunião de trabalho da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Eu quero cumprimentar o vereador Wilson. Boa tarde. Cumprimentar a Cacilda. Boa tarde. Cumprimentar os presentes aqui no nosso plenário. O senhor Luiz Cláudio Galdino e o senhor Elci Roberto. A pauta da reunião de hoje é o parecer da relatora ao projeto de lei número 4366, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas por sacolas de papel ou sacolas biodegradáveis em supermercados, mercados de pequeno porte e lojas de departamento e dá outras providências. E também a lei municipal número 2102, de janeiro de 97, que estabelece normas para a condução de veículos de tração animal dentro do perímetro urbano de Itajubá e dá outras providências. Também a respeito do popularmente chamado lixão da Boa Vista, dando continuação aos assuntos tratados na última reunião. Eu gostaria de pedir para a Cacilda fazer a leitura da ata da última reunião. Quando eu vou fazer a leitura da ata da 5ª, tá? Porque de assinatura. Tá? Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Ata da 5ª reunião ordinária. Aos 22 dias, no mês de maio de 2019, às 15h38, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Os vereadores José Vladimir dos Santos, Mônica Cristina Vieira Chaves, José Maria Silva e Wilson Batista Paiva. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura e colocando em discussão e votação o parecer do relator ao projeto de lei número 4373/2019, que institui e inclui no calendário de eventos de festa do município a Semana de Agricultura Familiar e dá outras providências, de autoria do vereador José Maria Silva. Em discussão e votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores Vladimir dos Santos, Mônica Chaves e Wilson Paiva, com abstenção do vereador José Maria por ser autor do projeto. Em seguida, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 4ª reunião ordinária, a qual foi aprovada pelos vereadores Wilson Paiva e José Maria Silva. Após, o vereador José Maria fez menção da discussão do tema lixão da Boa Vista aos membros dessa comissão que estavam ausentes na reunião. A vereadora Mônica Chaves pediu apoio aos membros da comissão para que, juntamente com a Prefeitura Municipal, consigam que as carroças tenham identificação. Assim sendo, a comissão deliberou por requerimento, solicitando ao Executivo a fiscalização e cadastramento dos carroceiros. Deliberou também por convidar alguns representantes da Prefeitura para participarem de uma reunião a ser realizada no dia 12 de junho para discussão do assunto lixão da Boa Vista. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente, ao por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto arquivado nessa Casa Legislativa. E levou-se presente a ata que vai assinada pelos membros da comissão. Sala da sessão JK, 22 de maio de 2019. Agora coloquem. A ata está em discussão. O vereador Wilson gostaria de fazer alguma colocação? Então, boa tarde mais uma vez, né? O sentido de enviar só, era para vir tantas pessoas que tinham que vir para resolver o problema, foi que ele me perguntou, né, a respeito do lixão. Eu não tenho resposta de alguma coisa, respaldo. Ele também perguntou, que não ficou alguma coisa, mandou para a gente alguma coisa? Eu tenho que ver isso. Nós vamos dar início à reunião. Nós vamos chamá-los aqui para participar da reunião, mas agora nós vamos aprovar a ata, vereador, e depois nós vamos chamá-los para a gente poder decidir esse assunto. Para mim, está ok, então, aprovado, né? Tá, okay. Então, por mim também está aprovado. Então, aprovada a ata por 2 votos. Aí tem outra ata para ler, né, Cacilda? Não? Então, está certo. Antes de chamar os convidados aqui, eu vou fazer a leitura, fazer a leitura do parecer do relator ao projeto 4.366. A gente já termina essa nossa parte aqui para começar a discussão sobre o lixão e sobre a lei das carroças. Eu vou fazer, então, a leitura.
parecer do relator ao projeto de lei 4.366, de 2019. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4.366, de 2019, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas por sacolas de papel ou sacolas biodegradáveis em supermercados, mercados de pequeno porte e lojas de departamento e dá outras providências, de autoria do vereador Kleber Davi. A proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer da relatora. Mônica Cristina Vieira Chaves. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas são consumidas em todo o mundo anualmente. No Brasil, cerca de 1,5 milhão de sacolinhas são distribuídas por hora. Sacolas plásticas não são o maior vilão do meio ambiente, mas o seu consumo excessivo é. Cabe salientar que a decomposição de um material no meio ambiente pode demorar muitos anos para ser concluída. As sacolinhas plásticas têm um alto custo ambiental. Na sua produção são consumidos petróleo ou gás natural, ambos recursos naturais não renováveis, água e energia. Depois de usadas, em geral, por uma única vez, costumam ser descartadas de maneira incorreta e levam cerca de 100 a 400 anos para se decompor, aumentando assim a poluição. Se tratando de sacolas plásticas, a primeira atitude é recusar sempre que possível e logo será estranho aceitar uma sacola plástica no comércio. Reutilizar as sacolas plásticas como saco de lixo é um hábito que não está errado. O saco plástico ainda é a mais perfeita forma de embalar o lixo. Reciclar é uma alternativa apropriada também para sacolas plásticas, porém, no Brasil, a reciclagem de plástico é muito pequena. Portanto, o melhor é reduzir nosso consumo. Consumir sacolas plásticas de modo consciente significa pensar antes de aceitar uma sacolinha. Este é o primeiro passo para modificar os nossos hábitos de consumo. O consumo consciente leva em consideração o impacto individual de um produto, quantidade de matéria-prima consumida, quanto provocou de poluição em sua produção, se pode ser reciclado, etc. E, além disso, o impacto coletivo do consumo somado de todos os cidadãos. Advertimos que os sacos de papel são uma alternativa visivelmente mais amiga do meio ambiente. O papel, por exemplo, leva pelo menos 3 meses para se decompor. Comparando o nível de consumo de sacolas plásticas hoje, temos uma noção de que o consumo de sacos de papel seria muito maior do que era há 30 anos atrás, quando foram substituídos. Isso significa uma enorme demanda por celulose, que é retirada das árvores. Se a demanda por celulose cresce, aumenta também a demanda por árvores. Exemplificando, nos Estados Unidos, são consumidos, em média, 10 bilhões de sacos de papel por ano. Isso significa que 14 milhões de árvores são cortadas por ano, apenas para abastecer este mercado. O Ministério do Meio Ambiente adverte que, por mais que tenhamos empresas produzindo papel a partir de florestas plantadas e certificadas, a demanda por celulose pode causar um grande impacto ambiental. Em geral, as florestas plantadas são compostas por eucaliptos e pinos, 2 espécies exóticas, não são típicas do Brasil, que têm a característica de crescimento rápido, mas também empobrecem o solo e impedem o crescimento de outras espécies, diminuindo a biodiversidade local. A produção do papel também utiliza grandes quantidades de insumo, água e energia, e produtos químicos, e despeja grande volume de efluentes e emissões. Na verdade, produz mais poluentes no ar e da água que a produção do plástico. O papel biodegradável, em condições de aterros e lixões, sofre o mesmo processo de mumificação que os demais resíduos orgânicos. Sem água, oxigênio e luz, acaba permanecendo intacto por baixo de camadas e camadas de lixo. O papel é reciclável, mas o processo de reciclagem consome mais alguns milhares de litros de água e outros produtos químicos. Os sacos biodegradáveis são feitos com materiais que são capazes de se decompor sobre determinadas condições de luminosidade, umidade, temperatura e oxigênio.
o tempo de decomposição de sacolas biodegradáveis duram apenas 2 anos, segundo fabricantes. Caso sejam tratados em usinas de compostagem, elas podem degradar em 180 dias, afirmam os produtores. Levando tudo isso em consideração, o melhor mesmo é reduzir o consumo, utilizar sacolas retornáveis ou outras alternativas para transporte de compras e reciclar ao máximo o lixo que produzimos. Segundo Paulo Silvino Ribeiro, bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp e mestre em Sociologia pela Unesp, o despontar de uma preocupação cada vez mais presente com relação às questões ambientais, as quais abarcam outras questões, como o problema do acondicionamento do lixo produzidos pelos centros urbanos, assim como discussões acerca do que hoje se chama de desenvolvimento sustentável, são fundamentais. Porém, também se faz necessário que a sociedade civil, o Estado e a iniciativa privada estejam abertos e dispostos a discutir temáticas como essas. Assim, a atitude responsável de cada um faz enorme diferença para a qualidade de vida de todos. A iniciativa do projeto de lei, portanto, é importante e oportuna, porém, a proposta principal deve ser a conscientização da população quanto aos problemas ambientais que são provenientes diretamente do uso desregrado de sacolas plásticas. Voto da relatora. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4.366, é a nossa análise. Relatora Mônica Cristina Vieira Chaves. Agora a gente coloca em votação o parecer da relatora, que no caso a relatora da comissão sou eu, esse é o meu parecer, e eu quero submeter à votação do vereador Wilson, e ele concorda ou se ele discorda. Não, lógico, com certeza que eu concordo. Isso é maravilha, não tem nem como explicar. Nossa, tem nem explicação. Nobre, lógico. Então, o parecer está aprovado por 2 votos. Agora nós vamos passar à parte a respeito do lixão da Boa Vista, que foi, na última reunião, nós tivemos a participação do vereador José Maria, e ele citou sobre o lixão da Boa Vista, que são a gente recebe muitas pessoas, manifestação das pessoas a respeito daquele lixão, e eu gostaria de convidar para tomar aqui assento conosco o senhor Elci Roberto. Seja bem-vindo. E o senhor Luiz Cláudio Galdino, que vão contribuir conosco aqui nessa discussão. Também nós tivemos, hoje nós tivemos outros convidados aqui que infelizmente não compareceram. O secretário de Meio Ambiente, Ricardo, e também convidamos o secretário de Agricultura, José Henrique, e aí eu tive a informação que um dos 2 secretários ligaram aqui, só que nós não... Foi de Meio Ambiente. Então, o Ricardo, secretário de Meio Ambiente, justificou aqui para a gente a falta dele, mas o secretário de Agricultura não justificou, não deu nenhuma justificativa e simplesmente não compareceu. Eu fico muito chateado quando acontece isso, vereador, porque eu acho que são temas importantes para a cidade. Esse lixão da Boa Vista, a gente recebe muita manifestação da população a respeito daquilo, recebemos muita manifestação a respeito dos veículos de tração animal, das carroças que levam esses dejetos para lá, né, de lixo e de construção, e jogam lá, e o secretário que deveria estar aqui não veio e também nem dá satisfação. Então, eu acho uma falta de respeito com a casa e principalmente com o povo, que precisa de satisfação dos seus representantes que não estão aqui. Eu gostaria de passar a palavra
para os nossos convidados aqui, que tiveram a dignidade de comparecer. Vou passar a palavra primeiramente para o Luiz Cláudio Galdino. Boa tarde. Boa tarde aos vereadores que estão presentes, boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui para a gente esclarecer esses pontos conflitantes da cidade e vamos tomara que a reunião seja proveitosa. Luiz Galdino, eu só gostaria, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que o senhor se identificasse, quem é o senhor. Eu sou diretor de trânsito da cidade, do Detranete, e esse tema, né, de carroças está ligado lá ao meu departamento, né, à minha diretoria, e faz parte da nosso dia a dia, né? Tá? Então, eu sou diretor de trânsito da Prefeitura Municipal de Itajubá. Sargento Elci Roberto, seja bem-vindo. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde ao pessoal que aqui está nesse momento. Eu sou morador do bairro Boa Vista. Eu estive 5 anos morando fora, morando, mas trabalhando aqui mesmo, pois trabalho na Polícia Militar aqui. Daqui a 1 ano eu deitando em aposentadoria e a gente quer aposentar tranquilo, né? Então eu tenho um sobrado ali, 2 casas, onde termina a desembargador Francisco Rosa, onde termina a minha casa esse terreno com esse apelido tão tenebroso, né? Um apelido chamado lixo. Quando você chama lixo, vai começar, o apelido vai, né? E analisa, você vê uma casa, quando eu estou hoje há 4 meses em reforma, o dinheiro que eu gastei lá para viver bem, e hoje eu vejo lá passando bicho peçonhento lá, né? Pessoas pegando lixo lá, carroças, vindo pessoas jogando até lixo de laboratório de hospitais, lixo de hospitalar, tá? Então eu acho que adianta passar um caminhão de lixo no meu bairro, então, se o lixo está sendo despejado no meu bairro, né? Então, a última reunião que eu tive aqui com o vereador, eu não sabia que os 2 rapazes que estavam na ponta eram o proprietário, eu não sabia, achei que eles estavam pleiteando também. Então, eu acho que uma grande responsabilidade é deles. Se o terreno é deles, eles têm que fechar aquilo lá, certo? Então, é o seguinte, eles tentaram passar a responsabilidade no meio ambiente, falaram algumas coisas, eu não conhecia o que eles falaram, entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade tem que fechar aquilo lá. Aquelas ruas lá são ruas sem saída, então elas têm que ser fechadas, então tem que ser cobrada por eles, né? E a gente quer o apoio de vocês para uma providência lá, porque eu tenho neta que vai morar junto, 2 casas, uma em cima e embaixo, neto de 3 anos, que vai brincar lá, e eu quero o bem-estar da minha família, porque aquele lixo lá não tem jeito, não. Ontem mesmo eu cheguei lá, porque está mexendo, estou chateado, põe fogo, a fumaça vai dentro da casa, eu não estou morando ainda, mas vou morar daqui um dia. Minha filha já está, porque a casa dela está terminando, já está entrando na casa, mas muito chateado pelo que está acontecendo, falta de educação de todo mundo, porque de todo mundo, né? Porque as pessoas que estão jogando lixo lá, esse dia eu encontrei com um carroceiro, eu falei para ele lá, ô filho, por que você está jogando lixo aí? Ah, não tem lugar, a prefeitura mandou jogar aqui. Eu falei, não, a gente tem que mandar jogar não, hein? Aqui mora pessoas, aqui é uma comunidade, hein? Aqui a gente quer ver o bem-estar, aqui está limpo. O que adianta eu morar numa casa bonita se eu olho para aquele lugar fora lá, aquele negócio terrível lá? Então eu gostaria muito do apoio de vocês. Sou sargento da Polícia Militar, tá? Respeito muito, já fiquei triste na minha chegada, né? Porque as pessoas que poderiam estar aqui para ajudar não estão, né? Uma falta de respeito muito grande, Vou fazer 50 anos daqui a uns dias, estou perplexo com as coisas que andam acontecendo, tá? Porque quando me procuram, que é uma solução. E por que quando eu procuro também as pessoas não estão? Porque é muito fácil colocar no papel, vir uma reunião e chegar aqui e as pessoas não estão. Por que quando procura a gente, precisa da gente, a gente, né? A gente quer solução, hein? A gente é ser humano também, hein? A gente tem sentimento, a gente tem família, a gente sente também. Eu estou vendo um descaso muito grande das pessoas, hein? Né? Por exemplo, poderia estar em casa descansando, porque já trabalhei hoje, vou trabalhar amanhã 12 horas no noturno. E quando chego aqui, as pessoas que deveriam estar trabalhando, estão aqui, que deveriam estar dando algum respaldo para a gente, cadê? É muito triste.
Aí nós começamos a apertar lá em cima, mas aqui embaixo, estava com esse companheiro aqui, estava falando, meu pai, para quem não me conhece, não conheceu meu pai era do Exército Brasileiro, e falava assim, filho, o horário é a primeira parte da sua educação. Se chegou na hora, você já deixa um monte de gente sem falar de você. Eu respeito muito o horário. Cheguei aqui uns 10 minutos antes. Eu tenho 24 anos de polícia militar. 24 anos. Eu respeito meu horário. Pode procurar o meu horário lá. Eu assumo a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade muito grande com meus horários. Então eu detesto quando os outros me fazem esperar. É difícil. Falta de respeito. Né? Me desculpa meu desabafo, mas é por aí. Eu, né, vereadora Mônica e vereador Ilson, né? Me perdoe. Nós precisamos de vocês, tá? A gente depositou a confiança em vocês naquele dia, né, da eleição. Estamos aqui, não é de brincadeira. Ali é sério, né? Trata de saúde, né? Pessoas ali que estão, né? As senhoras que esteve comigo aqui, eu não consegui achá-las, tá bom? Porque não estariam aqui comigo também. Mas pedimos o apoio de vocês. Ajuda a gente, tá bom? E o que precisar da gente aí, o que precisar, tem o meu nome, tem meu telefone, tá bom? Estou à disposição. Não estando trabalhando, o que precisar de mim, eu estou aqui na casa aqui para ajudar vocês aí também, se for possível. Eu gostaria, assim, já que o senhor tocou a respeito de horário, eu também respeito muito o horário, porque eu acho, assim, que as pessoas, todos têm as suas obrigações e as suas... Tem gente que trabalha, ou se o senhor não está trabalhando, está em horário de descanso. Mas, assim, infelizmente, aqui na nossa comissão ou nas reuniões da Câmara, precisa ter quórum para que as reuniões aconteçam. Né? Então, enquanto a gente não consegue, pelo menos 2 vereadores aqui, são 2 vereadores na reunião, a gente não tem como começar. Então, a gente estava aqui aguardando o vereador Wilson deu um atraso, ele estava em outra... Não, eu já estava no meu gabinete. A Cacilda que ficou de chamar, né? A Cacilda, estou aqui desde o meio-dia. Está vindo Então, equívoco aí. Só para... Dia que eu tô aqui... não. Dia. Não, que tem que ser certo. Eu não saí, eu não fui nem almoçar. Estou aqui desde o meio-dia. Você estava aqui tá? desde Apenas eu estava na meio-dia. cozinha, uma hora que eu desci para fazer um lanche. Não, então, é que a gente Desde tava... o meio-dia, ainda avisei você, eu estou aqui na casa. Mas na hora que a gente ligou... É o outro vereador, Zé Maria, e o outro que devia estar aí. Eu estou aqui na casa desde o meio-dia. Então, fale direitinho. Não, peraí, Wilson, você estava na casa, você saiu de uma reunião, e o que aconteceu? Acabou uma reunião, o que aconteceu? Você desceu, foi tomar seu café, não é? Então, foi por isso, a gente ligou, você estava no café, mas a gente tinha acabado de sair de uma reunião. O Victor honra meu horário, estou aqui desde o meio-dia, inclusive estou com o paciente certo. enfermo no UTI, larguei tudo e estou aqui. Desde ao meio-dia, senhora Cacilda. Sim. Então, quando eu subi, os senhores não estavam aqui, então, assim, a reunião é aqui no plenário, então a gente deve estar aqui no plenário no horário combinado. Então, eu já cheguei, já falei que eu dei os vereadores para a gente poder fazer essa reunião, porque eu também acho que nós somos funcionários, estamos sendo pagos para trabalhar, nós temos que estar aqui no horário certo. Tá bem, por isso que eu Então, estou aqui desde o concordo meio-dia. com o senhor. Desde o meio-dia eu estou aqui. A Cacilda não deixou de me chamar lá embaixo, no meu Contanto celular. que a gente já terminou uma reunião, né? Mas é isso que eu estou te falando, Wilson. Então, Não é que a isso gente aí. está falando que você atrasou, não. A Mônica tá Os querendo outros que não falar honraram de ela vir ficou aqui, né? que ela O secretário do estava Meio Ambiente não veio, É. o secretário de Agricultura não veio, os outros vereadores não estão aqui. Eu acho que tem que chamar a atenção deles, não Mas minha. Né? Não estou te chamando sua atenção. É que a gente tinha acabado de sair de uma reunião e você foi tomar seu café para começar a outra. Pessoal, então vamos dar continuidade aqui na reunião. E o que eu queria comentar a respeito das carroças. Eu gostaria que estivessem os representantes aqui da prefeitura para a gente falar a respeito disso. Existe uma lei, eu não sei se o senhor tem conhecimento, os senhores têm conhecimento, uma lei municipal, número 2102, de 97. Ela estabelece normas para a condução de veículos de tração animal. Eu acredito, o senhor que mora lá, o senhor deve saber melhor do que eu,
que esses lixos que são depositados lá, a maioria são carroceiros que levam, né? A sua maioria são carroceiros que levam. Então, o que foi falado, que a maioria são os carroceiros que levam, só que não tem como a gente identificar esses carroceiros, porque não existe uma placa, não existe um cadastro desses carroceiros, e essa lei que está vigente desde 97, ela estabelece que deveria ter um cadastro de veículo de tração animal, que chama KTV. KVTV. Eu até vou fazer a leitura aqui de um pedacinho, só para rapidinho. Fica criado o cadastro de veículo de tração animal no âmbito do perímetro urbano de Itajubá, a ser regulamentado pelo prefeito municipal. Estão sujeitos ao cadastramento no KBT os veículos de tração animal, como charretes, carroças, bagageiros e similares, que trafeguem no perímetro urbano da cidade. No momento do cadastramento, o proprietário do veículo de tração animal deverá preencher requerimento para fixar-lhe um ponto, caso sua atividade seja de transporte de passageiros ou cargas. Artigo 6º. Os veículos cadastrados no KVT deverão possuir placa de identificação e anotação do número de seu registro no cadastro em suas laterais e traseira. Ao ser cadastrado, o veículo obrigatoriamente deverá ter afixado nos cantos inferiores das laterais e da traseira dispositivo de segurança, além de película reflectiva, medindo, aí fala a medida lá, tal, para prover melhores condições de visibilidade diurna e noturna. Então, assim, eu penso que, além do proprietário, no caso lá do lixão da Boa Vista, que deveria fazer cercar o seu quintal, seu lote, porque a gente mura a nossa casa, a gente cerca a nossa casa. Agora, se é só um terreno, né, e está trazendo tamanho problema lá para os moradores e para as pessoas, então, que a prefeitura mande, então, que seja feito cercar esse local. E aí, eu gostaria até de colocar aqui em votação, deliberar aqui na nossa comissão, que a nossa comissão possa enviar um documento para a prefeitura, em nome da nossa comissão, vereador, para a gente poder solicitar que esse dono desse lote, que ele possa cumprir a lei e fazer esse cercamento lá do lote dele. Porque aí, assim, não vai ter aonde jogar. Então, eles vão ter que, apesar que eles vão jogar na beira do rio, porque esses dias eu já fui marcada em uma postagem de uma amiga minha, que as carroças jogam na beira do rio, lá do Nossa Senhora de Fátima. Porém, se existisse esse KTV, a gente poderia estar identificando esses animais, essas pessoas, né, para responsabilizar. E como não tem, então isso é uma lei que já existe, que a prefeitura deveria já estar fazendo esse cadastro, já deveria ter esse cadastro. Me falaram que já existiu esse cadastro há algum tempo atrás. Não sei se os senhores têm conhecimento, eu não tenho. Mas então, o que seja feito a partir de agora. Então, vereador, o senhor concorda que nós possamos fazer uma solicitação para que a prefeitura, através do seu órgão lá do competente, entre em contato com esse dono desse lote para que seja feita o cercamento do lote dele? Boa tarde mais uma vez, né? Agora falando, quando ouvia, já passou até da hora, né? Eles pediam o cercamento, visto que já é um terreno até conheci desculpa falar, mas conheci mesmo, sou o irmão Antunes, que era da igreja, esse terreno, eu brinquei nesse terreno, até meio parente meu longe, mas já passou, já era para ter cercado. Os terrenos dos meus familiares, todos os meus familiares, tem sítio, terreno, estão tudo cercadinho, tudo direitinho. E por que o dele não está? Tem mais que mesmo que a gente pedia para certificar, de vez cercar esse terreno, ou cobrar deles, ou vice-versa. E também o emplacamento, foi ótimo, por isso que o secretário está aqui agora, que defende o trânsito, né? Porque aí tem como também cobrar, por exemplo, quando chegou um homem lá com materiais atrapalhados, feitos de hospital, resíduo hospitalar, ou coisas assim desse tipo, tem como cobrar dele, só tirar, né? Como todos os carros emplacados, visto que ele é um veículo também, né? É tirar foto para cobrar depois.
Aí vai ficar mais fácil de acabar com essa badernagem lá e esse desrespeito, né, com o meio ambiente e com o bairro, que é um bairro como todos os bairros, que requer respeito e, inclusive, paga impostos também, né, para manter limpo. Estou mais de pleno acordo, com certeza. Então, nós vamos fazer esse documento. Eu quero deixar registrado que, a minha opinião pessoal é que não trafegar as carroças nos centros de Itajubá. A minha opinião é essa, que não deveria, as carroças deveriam ser proibidas, não deveria ter. Só que tem algumas pessoas que defendem que é ganha-pão, e, né, de um carroceiro e tal, mas existe muito maus tratos dos animais, não tem fiscalização, né, de maus tratos e ainda por cima os carroceiros fazem esse serviço mal feito, né? Fazem essa sujeira na cidade, porque os carroceiros eles fazem uma sujeira na cidade. É animal. Isso. Tira de um local. E também as pessoas não têm aquela consciência de não chamar o carroceiro para fazer esse tipo de serviço, né? Porque além do carroceiro jogar em local que não pode jogar, ele ainda tem a questão dos maus tratos aos animais. Então, as pessoas que deveriam ter essa consciência e não chamar para fazer esse tipo de serviço, né? Eu já briguei com o carroceiro na rua, porque eu passei, ele estava com a carroça lotada de entulho, e aí eu parei e falei para ele, o senhor não acha que é muita coisa para esse cavalo carregar, não? E aí, né, como eu estava com meu marido, ele respeitou, tirou um pouco das coisas lá e colocou, falei, então depois vem pegar. E ainda assim, não sei aonde que ele levou e colocou no lugar lá perto da granja, lá eles jogam também. Só que na hora eu nem pensei, ele também não podia jogar, mas jogou lá. Então, assim, está tudo errado. O que precisa? Precisa a gente regulamentar isso inicialmente, é o que eu deixo registrado, que por mim não tinha esse trabalho, porque já passou da hora, gente, já passou, e precisa evoluir. A gente precisa evoluir. Vai ficar usando esses animais, judiando desses animais. Às vezes você vê animal aí o dia inteiro no sol, sem água, sem alimento, animal desnutrido, fazendo esse tipo de trabalho. Então, está errado. Na minha opinião, não deveria ter, mas já é um início se a gente tivesse, pelo menos, o cadastro dessas pessoas, né, para a gente conseguir responsabilizar essas pessoas que fazem essas coisas erradas. E não são muitos carroceiros que existem na cidade. Aqui nessa lei fala sobre o ponto de parágrafo único, aqui, artigo 4º. Quem tiver interesse em olhar essa lei, é a lei municipal número 2102, de 6 de janeiro de 97. Então, pode entrar no site da Câmara lá, que acha essa lei. Então, no artigo 5º, parágrafo único, que fala sobre o ponto. É isso, artigo 5º, parágrafo único. No momento do cadastramento, o proprietário do veículo de tração animal deverá preencher requerimento para fixar-lhe um ponto, caso sua atividade seja de transporte de passageiros ou carga. Eu sei que o ponto que os carroceiros usam aqui, que eu sei que acho que não é legalizado e nada, é ali perto da policlínica, do mercado, isso, do Huracan. Eles usam ali, mas eu não sei se é. Por isso que eu gostaria. Aí a gente não sabe, né? Porque aí os representantes não estão aqui, a gente não tem como. O senhor gostaria de falar alguma coisa, ou o senhor Mônica, Luiz Cláudio? É o seguinte. Eu estou como representante da prefeitura com relação ao trânsito, né? Então, não com relação a animais, porque não é a minha área, mas como é tração animal, eles passam a ser visto também por nós, porque usa as vias de trânsito da cidade. Então, enquanto veículos de transporte, né, eu até concordo, a lei de 97, ela realmente, quer dizer, já é uma lei até mais antiga, houve uma diminuição muito grande do número de carroceiros, né, isso vem diminuindo, mas ainda existem bastante e é um transporte formiguinha, né, porque hoje nós temos as caçambas, então, na realidade, esse tipo de transporte já deveria ter acabado e ficar só caçamba. Mas existe o lado social que a gente não pode esquecer, e então você tem que deixar esse pessoal trabalhando, mas não desorganizado. E hoje, realmente, não existe ninguém olhando eles assim de perto, né? A lei está aqui, ela existe, mas ela não se fez ainda cumprir com relação a esse pessoal.
é uma situação bastante delicada, porque é um pessoal humilde, de pouca informação, né? Então, assim, é um trabalho até bem social, né? Não é nem um trabalho punitivo, é um trabalho mais de educação social para mostrar para esse pessoal, né? Porque eles ainda estão numa fase, numa época em que tirar o lixo da frente da casa está resolvido o problema, né? É tirar da frente da casa. Você falou muito bem aí, a nossa responsabilidade eu acho que é muito maior que a deles. Porque a gente fica com essa situação, você chama o carroceiro para ficar livre de um problema, e passa para o carroceiro e para a sociedade o problema. Isso é muito comum no Brasil, a gente ficar livre do problema, né? Quer dizer, então, eu chamo o carroceiro, dou lá 30, 50 reais para ele, ele pega o lixo que está na minha casa e saiu dali e acabou. É a mesma coisa que o pessoal faz com o rio, né? Fala-se muito que é o carroceiro, mas não é só o carroceiro. Eu canso de ver carros parando, abre o porta-mala e joga na beira do rio, joga em buracos, joga em terreno baldio, né? Então, assim, se a gente for analisar, eles não são culpados, eles são vítimas, mais vítimas do que culpados desse processo. O que tem que fazer, sim, é uma organização melhor, é mostrar a eles que tem alguém olhando por eles, né? Isso nunca foi feito em Itajubá. Inclusive, eu acho que tem que ser feita a parte de segurança, principalmente das charretes, das carroças ou charretes. Hoje, charrete quase que não tem mais, né? Só na época da exposição que a gente vê charrete aí no desfile de cavaleiro. Mas, geralmente, são carroças. Agora, se você for parar para pensar, elas não têm nenhum refletivo, não tem nenhuma identificação, né, como placas de trânsito, ou uma identificação numérica, ou alguma coisa assim. Realmente, ninguém é cadastrado, não se sabe quem está trabalhando. Isso a gente nunca fez, né? Lá no Detranit nós nunca olhamos por esse foco, né? A gente só observa o ir e vir das carroças e realmente não tem nenhum critério de controle, né? Não tem nenhuma fiscalização a respeito. E se você parar para pensar, ela tem que ser sinalizada, porque quem põe a cara primeiro num cruzamento é o cavalo, né? Então ele que corre o risco, né, maior. E não tem nenhum refletivo, então ele realmente é uma coisa opaca, uma coisa sem luminosidade. Então, aí na lei fala que tem que ser identificado com adesivo. Tal. Então, tudo isso também encarece. Esse pessoal é muito pobre. Então, até isso a gente tem que ter um cuidado para ver como que nós vamos fazer isso. Então, não é simplesmente chegar neles e cobrar, que o pessoal não tem dinheiro nem para comprar, porque refletivo é caro. Então, você vai pregar refletivo na carroça e tal, vai ter uma choradeira danada. Outra coisa é porque, para as caçambas, existem os pontos pré-determinados para despejo de entulho, né? Para o carroceiro não, até por causa de distância, porque eu sei que tem um ponto no Santa Rosa, mas se o cara está aqui no centro com a carroça e lá no Santa Rosa, a hora que ele voltar o cavalo dele aí nós vamos estar fazendo penalizando o animal por pontos indesejados. E um outro problema mais grave é que não é entulho que o carroceiro carrega só, ele carrega muito lixo. Isso é que tem que ser conscientizado, isso é que tem que ser falado. Então, assim, eu acho que teria que se montar aí uma equipe, uma comissão, né, para ir junto desse pessoal e orientar eles. Não é muita gente, são poucos, né? É o ponto ali do Huracan, atrás do Huracan ali. Eu, inclusive, coloquei um ponto de ônibus, já até me foi questionado várias vezes por que daquele ponto de ônibus tem logo atrás. Eles estão bem na esquina, né? Perto da antiga farmácia, agora não tem mais a farmácia. Mas eu pus um ponto lá atrás, onde tem uma área maior, atrás do muro do Huracan, tem um ponto de ônibus lá, se você for parar para pensar, um abrigo de ônibus, né? Ponto de ônibus, abrigo de ônibus, que era para eles ficarem ali. Porque ali a área é um pouquinho mais afastada da esquina, né? Não congestiona tanto, e não tinha aquele mal-estar de animal, aquele cheiro de urina, aquela coisa, né, de fezes e tal. Então, eu coloquei eles um pouco mais afastados. Mas, por sombra, eles nunca foram para lá. Ficaram sempre ali naquele ponto ali, porque ali tem árvore, tem sombra, e o outro lá não tem sombra. Então, assim, mas que eu tenha conhecimento é o único ponto que tem na cidade. E você vê ali 2, 3, 4 carroceiros, né? Então, pode ser até que existem outros nos próprios bairros, né, que fazem esse serviço, mas assim, sem ponto. Você liga para o cara, ou chama o cara na casa dele, né? Ele vai lá e faz o serviço. Mas ele não está no ponto. No ponto ali são 3 ou 4 que eu sempre estou vendo ali, passo, estou vendo ali. Então, assim, é um negócio que tem que se olhar, né? E ir atrás, procurar, orientar, educar, né? Para depois a gente passar para uma coisa de mais punitiva. Agora, além do carroceiro, nós temos um problema também daquele pessoal que vem para as feiras. Então, tem muita gente que vem de bagageira, né, de carroça, para a feira.
E eu moro na saída da cidade ali para Maria da Fé, e eu vejo toda terça-feira, todo sábado, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a bagageira está descendo. Então aquilo não tem luz, não tem refletivo, não tem nada. Não dá acidente porque acho que eles vêm com o anjo da guarda bem junto deles ali, porque senão ali seria um acidente grave. É uma hora perigosa, de madrugada, né? E provavelmente o piloto está dormindo e o cavalo já sabe o caminho das pedras, né? Então, assim, é uma situação de risco. Então, não é só o carroceiro, né? Aí vem esse pessoal para a cidade, né? Então, assim, eu acho que tinha que ser sinalizado, tinha que ser realmente, eu concordo com você, tem que ser identificado, né? Até porque a gente precisa saber quem está ali, de quem que é o cavalo, de quem que é a bagageira, né? Para, no caso de um acidente ou qualquer coisa, saber a quem procurar ou responsabilizar. Então, assim, pegar essa lei aqui realmente, mas a gente começar um trabalho aí mais de formiguinha, mais social, eu acho melhor. E identificar. De repente, com a campanha também, não sei, né, conseguir esses refletivos para colocar nas bagageiras, de alguém que doe isso, porque se for realmente pedir esse pessoal, eles não vão fazer, porque eles não têm recurso. Aí já bate uma resistência, né? Então, a gente tem que entender como fazer isso aí, para ficar uma situação mais confortável e resolver o problema de uma vez por todas, né? Aí é começar a fiscalizar realmente. Aí a gente pode passar isso para a Guarda Municipal, que ela vai poder fazer esse papel de fiscalização, que é o que se faz no trânsito, né? Com todos os prestadores de serviço. E tentar canalizar isso para a caçamba. Eu acho que é uma classe que vai acabar, né? A cidade vai crescendo, as vias, igual você falou, não comportam mais uma bagageira, até porque ela traz mais transtorno do que coisa, mas a população ainda usa. E não é eles existem porque alguém vai lá atrás do serviço deles, né? Senão eles já tinham mudado de profissão. Então a gente tem que entender isso também, né? Então a gente, é aquilo que eu falei, a gente tira o problema da gente e joga no carroceiro, que é muito mais fácil, né? Então eu acho que é a oposição que eu gostaria de colocar com relação a esse tipo de transporte, tá? Eu entendi o posicionamento do senhor, mas assim, eu tenho uma outra linha de visão, o seguinte: se uma pessoa quer vender um picolé, a pessoa tem que ter um alvará, a pessoa tem que ter um carrinho de picolé para vender, a pessoa tem que pagar um imposto. Então, apesar dessas pessoas ser pessoas humildes, tudo bem, e nem todas, porque eu conheço pessoas que estão na carroça. Eu conheço uma pessoa que tem casa de aluguel, que tem... eu não tenho casa de aluguel, essa pessoa tem várias casas de aluguel, porque trabalha, né? Não estou achando ruim, não. Não estou falando nada, não. Mas ele não é uma pessoa tão humilde assim. Então, eu acho assim, se a pessoa quer, se aquele é o trabalho dele, ele tem, sim, que ter um alvará, ele tem que ter identificação, ele tem que, se precisar pôr uma placa reflexiva, ele tem que colocar. Né? Igual uma pessoa, se a pessoa tem um carro que faz um trabalho, ele tem que pagar IPVA, ele tem que ele trabalha com o carro. Então, eu acho que essas pessoas também, né? Eu acho que não é pelas pessoas serem humildes que eu acho que elas têm que ser diferentes das outras pessoas que trabalham também, né? Igual aconteceu esses tempos atrás, o pessoal criticando porque estavam achando ruim das pessoas vendendo algumas coisas, eu não sei o que foi, lá na praça, que colocaram uma placa lá falando que não poderia vender, senão... Por quê? O pessoal achou ruim, né? Que falam, não, mas eles estão trabalhando. Estão trabalhando, gente, mas tem aqueles outros também que estão trabalhando, que pagam alvará, que estão dentro da lei. Então, eu tenho esse pensamento, que eu acho que, independente de quem for, a pessoa tem que estar, assim, dentro da lei, e tem que ter, se precisar pagar um alvará, teria que pagar, porque se é o trabalho dele, então ele tem que ter um alvará. Se você abrir lá na sua casa uma mercearia, alguma coisa lá, um salão de manicure, alguma coisa, você tem que estar legalizado. Então, essas pessoas também têm que estar legalizadas. E, principalmente, para a segurança também dos outros, né? E para que eles não prejudiquem as outras pessoas também, que eles estão prejudicando. Os animais andam na rua, eles deixam fezes para trás, suja a cidade, maltrata os animais, joga onde não pode. Então, assim,
são humildes, mas a pessoa tem que ter educação, tem que ter, entender das leis, né? Na minha opinião, é essa. Então, eu gostaria de pedir para que os secretários, hoje o secretário não pôde vir, quem justificou, né? E disse que em outra oportunidade ele poderia vir para falar a respeito do lixão. Mas nós vamos fazer uma outra reunião. Eu já vai deixar deliberado, né? Melhor, né? Já deixo deliberado para chamar novamente. Nós vamos fazer esse convite novamente para os secretários. O secretário Ricardo parece que ele gostaria que o secretário Teixeirinha estivesse junto para falar a respeito do lixão. Eu acho que tem a ver lá com ele. Apesar que eu falei com o secretário Teixeirinha através da minha assessoria. E ele falou que lá realmente não é local de descarte de entulho, nem de lixo, e não é só entulho. Eu já estive lá, tinha garrafa, tinha animal morto lá, tinha de tudo, não é só entulho. Móveis velhos, tinha de tudo lá. Então, e lá não é local, então nós vamos fazer uma solicitação para que o proprietário seja notificado pela prefeitura para fazer cercar o lote dele lá. E a respeito dessa lei, eu ainda vou insistir, pedir para o secretário de Agricultura, porque eu acho que é da pasta dele, né? Não é? Não, seria com a minha pasta lá, né, o secretário de Defesa Social, porque aí é veículo, tá? O motor é o cavalo, mas é veículo. Ele usa as vias de trânsito. Então, assim, a legalização das carroças é trânsito, não é agricultura. Se for tratar o cavalo, aí é Secretaria de Agricultura. Mas se for tratar o veículo, a ação, né, aí é com a gente, tá? Por isso que eu estou aqui. Para a gente poder, porque aí é o ir e vir de um veículo, né, cuja tração é animal, é uma consequência. Mas é o veículo, né, em si. É o motorista e é um veículo. Vamos esquecer o motor. O motor aí, a oficina dele é a Secretaria de Agricultura, entendeu? Então, assim, é competência nossa. Essa regularização, essa aplicação da lei é nossa, da Secretaria de Defesa Social. Entendeu? Entendi. Porque eu só perguntei, porque eu estive conversando uma vez com o secretário de Agricultura e ele falou que ele faria esse levantamento dos animais, de quantos carroceiros que tem, mas não, então... Ok. Porque vamos dizer assim, existe uma interligação muito forte com ele por causa das feiras, né? Então, é um público que lida diretamente com ele, tá? Então, o carroceiro e o pessoal de bagageira que vem para as feiras, geralmente tem barraca na feira, então ele tem esse conhecimento, ele tem essa proximidade com esse pessoal, é uma coisa. Agora, o veículo, aí é com a gente, entendeu? A placa, a identificação, cadastro e fiscalização disso, aí poderia ser até uma parceria, nós com eles. Mas a parte dele não seria nada, é nós mesmo, é veículo, ver se o cara está cadastrado, não está, tira a bagageira, é igual faz com o táxi, com caçamba, com qualquer outro tipo de transporte de carga, que é um transporte de carga, né? Então, também está sujeito às regras de transporte de carga na cidade, só que é específica de ser tração animal, é um veículo diferenciado, só por isso. Então, está ótimo. Tá bom? Então, senhor Luiz Cláudio, melhor ainda, porque então a gente já resolve aqui, o senhor teve a boa vontade de vir, apesar que eu acho que o senhor não recebeu o nosso convite, eu não tinha conhecimento que o senhor resolveria isso aí, então. Então, está ótimo, maravilha. Então, como que poderia ser, então, senhor Luiz Cláudio, esse cadastro? Então, como que na prática, como que seria feito, quando que será feito? Porque essa lei, ela é antiga, mas ela está em vigor. Inclusive, ela precisa mesmo de algumas adaptações, tem coisa aqui que a gente precisa arrumar. Mas eu assim, só não querendo interromper, mas já fazendo isso, existia a lei, está aqui, né? Então isso já dá para a gente um respaldo. Então a gente já pode começar a trabalhar. É um público que não foi ainda levado em consideração, até pelo volume, que é muito pequeno. Então, o problema que eles estão causando é mais sério do que a quantidade, do que essa legalização deles, né? Então, assim, eu acho que eu vou ter que ver isso com o secretário, uma maneira da gente abordar esse pessoal, ir com a guarda lá, fazer uma abordagem inicial,
E aí orientar eles, ó, vocês vão ter que fazer isso daqui para frente, entendeu? É um primeiro passo, né? Nunca foi feito nada, mas assim, eu acho que é válido, né? Tanto que eu já falei para você, eu já tentei mudar até o ponto lá de perto do Huracan, para poder ficar mais confortável, até mais organizado, né? Porque senão fica um bando encostado naquele muro ali, que parece uma confusão danada. E tinha a farmácia lá, eu achava que não combinava uma coisa com a outra, né? Então, eu acho que isso também tem que ser considerado, tem que ser modificado o ponto, até porque o ponto é definido pela prefeitura, conforme a lei fala, né? E, na realidade, nunca foi. Isso eles encostaram naquele canto lá, que era beira de rio na época, né? Então, assim, eu acho que dá para a gente fazer isso, dá para fazer essa abordagem, né? E também uma parte educativa, até social, se for o caso, eu tenho que ver isso direitinho com o secretário, porque é educá-los mesmo para fazer um bom trabalho, até para que eles saibam o que eles vão carregar. Porque a partir do momento que eles pegam qualquer lixo, né, que não seja um resto de construção, eles estão sendo responsáveis por aquilo, né? Então, na hora de despejar, não adianta ele falar que é do Zé, do Tião ou do Pedro. É dele, ele que está na carroça. Então, se ele pega alguma coisa ali que vai provocar um dano ao meio ambiente, ele passa a ser responsável. Sim. E hoje eles não têm noção disso, né? A noção deles é transportar, descarregar, como se aquilo não fosse dele. E ele tem que entender que, a partir do momento que ele pega aquilo na casa de alguém, ele passa a ser, vamos dizer, o dono do problema, né? Então, ele tem que saber o que ele pega também, porque senão ele tira o problema do proprietário do imóvel e passa para ele. Mas isso tudo é questão de abordagem, é questão da gente fazer. Eu tenho que sentar com o secretário, hoje ele não está na cidade, ele está viajando, sentar com ele para a gente poder fazer uma programação aí. Nós estamos fazendo isso em vários segmentos de transporte da cidade, e esse é mais um que a gente vai incluir na nossa programação lá, para a gente fazer essa abordagem. E acredito que a gente não vai ter muito problema, até porque é pouca gente. A gente consegue atingir esse objetivo aí bem rápido, não vai ter muito problema não. Tá? Mas como nunca foi considerado, a gente agora passa a olhar isso aí, até por causa desses problemas que está sendo causado aí, dá para a gente trabalhar isso melhor. Tá bom? Ok, está ótimo. Agora, eu gostaria só de deixar aqui registrado para as pessoas que estiverem nos assistindo também, até para passar para eles, começar esse trabalho de conscientização dos carroceiros, que eu acho que eles nem conhecem essa lei também, né? Com certeza não conhecem. Então, eu acho que é válido, na abordagem, levar essa informação para eles, que existe essa lei. Inclusive, aí na minha parte de protetora de animais, que eu sou protetora, então, tenho que, no artigo 11, a disposição de entulho... Não é isso que não... Disposições gerais, artigo 12. Será apreendido o veículo que se constar maus tratos ao animal que o traciona, devendo o proprietário do veículo ser encaminhado à delegacia de polícia por infringência da lei de contravenção penal. Então, isso aqui está na lei, né, para eles terem um conhecimento disso aí. E isso outra aí, coisa... Isso aí, Mônica, essa parte de maus tratos com os animais, eu vou até um pouquinho além do carroceiro, até vou defender um pouquinho o carroceiro, porque o carroceiro ele sabe que aquilo ali é a ferramenta de trabalho dele, ele depende daquele cavalo para poder, o sustento da família dele, né? O que mais me preocupa nesse caso de maus tratos são aqueles folgados de final de semana, né, que põem na carroça o cavalo de manhã e vai bebendo para os bar afora, vai tocando música, e bota som, e o cavalo fica o dia inteiro preso. Então, esses são muito piores, porque, além de usar para o lazer, não tem proteção nenhuma do cavalo, né? Nem água dá, não dá trato, não dá nada. Então, esses são os piores. Para mim, são o pessoal que mais tem que ser realmente reprimido, porque aí é maus trato mesmo. Eu acredito que o carroceiro que a gente está falando, aquele que faz transporte de carga, esse cuida do cavalo, porque ele precisa do cavalo. O outro não, o outro é lazer. Aquele cavalo morreu, deu problema, ele joga fora, pega outro. Tem cavalo solto para todo quanto é lado aí. Então, assim, esse que eu acho que é o cara que tem que ser abordado com um pouco mais de rigidez. Esse aí, sim, não depende daquilo ali para viver. É lazer, e é um lazer irresponsável. Aí você vê muita coisa, judiação, muita coisa mesmo com relação a esses animais. Eu acho que essa abordagem é uma abordagem diferente, é uma abordagem mais repressiva que a gente tem que fazer. Mas vamos começar a mexer nesse balaio e vamos ver o que vai dar. Isso, acontece os dois casos, né? Eu já vi casos de carroceiros também que usam o animal e aí eles não têm aquela consciência de cuidar do animal. Até já abordei alguns, já conheço alguns, mas esse trabalho de identificação
vai conseguir atingir os dois, né? Tanto o carro, porque aí é a carroça que vai estar identificada. Não importa quem está. E aí o que acontece? Eu acredito, né, que não sei, a gente vai começar a trabalhar para ver como que vai desenrolar. Mas nesse cadastro, então vai ter o nome do dono do animal ali, dono da carroça. E aí, se ele for pego com outro, o responsável é ele. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar. Né? Não vou deixar com ele, não, porque ele vai judiar, vai fazer alguma coisa com o cavalo, e aí eu que vou levar, porque o cadastro está no meu nome. Então, eu acho que a gente vai, como se diz, resolver dois problemas. Tanto os problemas de carroceiro, que leva, tanto o problema desses lixos, né, que eles jogam em qualquer lugar, quanto o problema dos maus tratos dos animais, que a gente vai também estar contribuindo com isso aí. Fala também nas margens do rio Sapucaí, que essa lei desde já uma lei antiga, de 97, mas fala que as margens do rio Sapucaí e seus afluentes tem lei, multa estabelecida pelo artigo da lei uma outra lei municipal, do Código de Posturas, então são várias. Essa lei é bem abrangente, mas nós vamos dar uma olhada nela, vou ver até com o senhor mesmo, a gente pode dar uma olhadinha e ver o que a gente pode melhorar nessa lei, né? Então, eu estou satisfeita com a reunião, eu acho que vai sair alguma coisa daqui. Agradeço muito a participação, tanto do seu Elci, né, que veio aqui expor a situação, que o senhor está falando em nome de muitas pessoas ali, né? Eu veio só o senhor, mas o senhor está falando em nome de todos. E o Luiz Cláudio também, que veio esclarecer para a gente. Eu peço desculpa de não ter, desde o início já, não sabia que o senhor poderia resolver, mas resolvemos aqui. Então, fica assim. Você quer falar alguma coisa, vereador? Obrigado, mano, pela palavra. Eu tenho duas, mediante tudo isso que foi falado, eu tenho dois exemplos, duas ideias que eu tive proveitosas. Uma delas, vamos ver a dele primeiro. Como tem escrito o bairro, por exemplo, eu tenho o Cruzeiro é imenso. Aí tem Vila do Arco, Costa 1, Costa 2, Costa 3, Pinheirinho 1, Pinheirinho 2, assim vai. Então, lá, como que está o nome? Como que vai começar a cobrar? Uma ideia que eu estou dando. Como que vai começar a cobrar? Como que está o nome do bairro? É bairro Boa Vista? Boa Vista 1, Boa Vista 2? A partir daí já tem como cobrar. Uai, se até um bairro urbano e tem que ser cercado, tomadas medidas cabíveis, como todos os outros bairros. É um ponto que eu estou dando. Vou começar a partir em cima disso daí, né? E outro ponto que eu vou dar a ideia para o senhor, foi mesmo que o senhor falou, que o senhor ajeitou, eles foram se ajeitando, né? Defendendo a causa deles, já que é o ganha-pão deles, tudo. Como a cidade cresceu hoje, né? Ali nas margens do rio Sapucaí, que também não pode estar dentro da lei, já que vai vir trabalhar, já ir vendo um lugar para eles, um outro lugar ajeitoso, desde que vai ficar tudo legalizadinho, já mais ou menos perto da onde vai ser feito o descarte, né? Porque aí não vai ter que cortar a cidade inteira, já fica localizando. Como, por exemplo, os motoboys têm número de telefone, tem firma aberta, paga o alvará, paga tudo. E eu acho que, com certeza, também, né, Mônica, eles devem ter esse documento de alvará para trabalhar como carroceiro. Então, na hora que for arrumar as documentação, já estipular para eles, olha, agora as coisas mudaram, não é mais aqui, que antigamente era até do lado do mercado, esses carroceiros ficavam ali, né? Aí os pessoal do mercado fizeram abacinado, conseguiram tirar eles ali. Então, prosseguir com eles para outro lugar, uma ideia que eu estou dando, tá? Vamos ver se aproveita alguma coisa. Então, o senhor Sica, as suas considerações finais? Eu queria agradecer os senhores vereadores, o nosso amigo aqui. É um prazer, de muita valia, e trabalhar com identificação, é onde vocês falaram. Não sei para quem identificar todos, que vai ser muito mais fácil, até para eu que moro perto lá, né? A hora que acontecer algo, eu creio que a partir desse início, né, nós possamos fazer algo, né, para todo mundo, para nós mesmos, né? Para o crescimento da nossa cidade, a gente está olhando para isso, né? E muito obrigado, tá bom? Boa tarde. Senhor Elci, suas considerações finais? Senhor Luiz Cláudio. Desculpa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente conversar a respeito dos problemas da cidade. Eu vou levar isso para o secretário, tá? E acho que dá para a gente começar a orientar, a organizar essa área aí.
ela estava realmente deixada de lado, mas os problemas agora exigem que a gente tome alguma providência. Então, com certeza, a gente vai ter alguma ação mais positiva a partir de agora para com esse grupo, aí, essa classe de trabalhadores da cidade. Okay? E muito obrigado a todos. Então, ressaltando, eu quero agradecer também vocês terem vindo, né? E levar essa informação para eles, que a gente tem conhecido, que a gente não está pegando no pé dele, acabar com isso, não. Foi o que o senhor falou, né? É o ganha-pão deles, ele cuida do animal, né? É só legalizar eles lá direitinho, ter a plaquinha, alguma coisa, identificação, para ficar melhor até para eles. Senão vem outros, vem ocupa, e às vezes nem tem as profissão. Vai de má fé, toma, não tem como cobrar, depois vai e despeja lá na porta da casa do outro, como já foi falado. É só para melhorar para eles, tem né? que mostrar para eles que eles têm que é uma classe que está sendo mal vista. E agora Às eles vão vezes ser bem faz um vistos. bom trabalho, mas é mal visto. Eles têm que começar a ser bem vistos. Agora vão ser bem vistos, vamos fazer isso uma coisa Se negativa, organizar, positiva. É isso, com certeza. Certo, Lisca? Tá? Fazendo esse favor. Ok. Então, eu quero agradecer ao senhor Luiz Cláudio e ao senhor Ilci, agradecer ao vereador Wilson, a Cacilda. Nada mais havendo a tratar, eu encerro essa reunião, agradecendo a todos, fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos.